Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales y Complejidad. El día de hoy estamos muy contentos con la participación de nuestro estimado colega Emerson Rodríguez Acuna Palmieri. Emerson es bachiller en Sociología por la Universidad de Campinas y tiene una maestría en Sociología de la misma institución. Es actualmente estudiante de doctorado en Sociología en la Universidad de São Paulo, Brasil. También es miembro de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, y su investigación gira en torno a teorías sociológicas contemporáneas y cuestiones relacionadas con los medios. Por supuesto, ha investigado la relación entre la noción de orden social y los medios de comunicación desde la obra del sociólogo alemán Niklas Luhmann. Actualmente, en su doctorado, continúa su investigación sobre Luhmann, tratando de desarrollar, a partir de la teoría del autor, un nuevo concepto de esfera pública. Hoy la exposición tiene como título Redes sociales, cámaras de eco y contingencia, un enfoque teórico de sistemas sobre comunicación en el espacio digital. Me parece importante señalar que Emerson habla portugués y un muy buen inglés y alemán, y nos ha hecho una presentación en español para que podamos seguir su conferencia. Igualmente, al finalizar su conferencia, en el caso de preguntas o comentarios, él está en la total disposición de contestarlas en la sección de comentarios. Sin nada más que decir, y agradecido con nuestro estimado invitado Emerson Palmieri por su generosidad personal e intelectual para estar hoy en el seminario, le cedo la palabra. Muito obrigado, Carlos, pelo convite que você me fez. Eu quero agradecer a Relask também por essa oportunidade de estar divulgando a minha pesquisa. Essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela se remete a um trabalho que foi publicado recentemente na revista Cybernetics, com esse título, que foi publicado em inglês. Então, eu deixei o título em inglês, mas a apresentação, os slides estão em espanhol. Então, o título é Social Media, Echo Chambers and Contingency, a System Theoretical Approach about Communication in the Digital Space. Bom, vamos começar aqui. Bom, deixa eu introduzir, então, do que se trata, né? Primeiro uma contextualização temporal aí. A partir dos anos 2010, assim, 2010 para frente, a gente tem uma consolidação das redes sociais na nossa vida cotidiana. Então, qualquer pessoa hoje que a gente conhece, qualquer organização que a gente conhece, ela vai ter algum perfil em rede social, seja Instagram, seja Facebook, seja Twitter, LinkedIn, o que for. E qual é a característica principal das redes sociais que eu estou querendo destacar aqui? A possibilidade de selecionar conteúdos de forma altamente individualizada, em contraposição aos meios de comunicação tradicionais, né? Que a gente tem um consumo de conteúdo de forma um pouco mais coletiva, compartilhada. Mas nas redes sociais você pode escolher o que você lê, o que você assiste, o que você escuta, e por aí vai. E por causa dessa possibilidade que as redes sociais trazem, isso levanta uma pergunta. Essas redes, elas criam câmaras de eco ou bolhas ideológicas que acabam isolando as pessoas, impedindo essas pessoas de terem conteúdo com conteúdos que divergem das suas crenças sociais, daquilo que elas acreditam, daquilo que elas defendem, né? Então, essa pergunta surge, né, com uma força maior aí. E por que essa pergunta é importante? Porque, pelo seguinte,
A gente tem um ideal de sociedade, né, que a gente expressa mais ou menos no direito de se expressar, né, liberdade de expressão, no direito a ser escutado e no direito a debater ideias de forma pacífica, né? Então, o ponto de vista diferente, um ponto de vista discordante, ele é visto como legítimo, mesmo que eu não concorde com ele. Porém, uma atitude isolacionista, né, de você se fechar em câmaras de eco e tal, ela sugere um comportamento que é avesso à crítica. Então, aquilo que é diferente é visto como sem valor, como sem importância, como insignificante, e por aí vai. E, no extremo, esse isolacionismo ele pode se converter numa polarização violenta. Então, o outro não é apenas alguém que tem uma ideia diferente da minha, mas o outro é o meu inimigo, que é eventualmente um inimigo que precisaria ser eliminado, precisaria ser silenciado. Bom, então, com o surgimento dessa pergunta, né, se as redes sociais estariam isolando as pessoas, isso criou um campo de debate. De um lado, a gente tem autores que vão apontar para a existência dessas câmaras de eco, dessas bolhas ideológicas, né? Apontar que esse fenômeno existe de maneira significativa. E, de outro lado, a gente tem autores que são céticos em relação à existência dessas câmaras, ou quanto ao alcance que elas têm, enquanto um fenômeno socialmente relevante. Então, a maioria desses estudos é publicado depois de 2010, né? Como eu falei, é quando se consolida esse período das redes sociais. O debate ele não é conclusivo, ele ainda está em andamento. E cada lado vai encontrar evidências diferentes. Só que, apesar disso, existem poucas tentativas de conciliar as provas e os argumentos que são trazidos por cada um desses lados. Geralmente são estudos quantitativos, né, essa literatura, e tem pouca interpretação teórica em cima desses dados. E aí, aqui que entra o que eu estou trazendo no trabalho, né? Qual que é o meu objetivo aqui? Justamente tentar preencher um pouco essa lacuna e propor uma interpretação teórica que reconcilie essas duas posições apresentadas. Então, a gente está saindo de um nível empírico, né, que geralmente são esses estudos, e indo para um nível teórico, com a interpretação que eu vou sugerir, que é feita a partir da teoria do Luhmann. Especialmente, eu vou pegar os conceitos de contingência e de comunicação que ele desenvolve. Aí, como que eu organizei esse trabalho? Em primeiro lugar, se trata de um trabalho teórico, então a metodologia que eu utilizei é uma resenha bibliográfica de 2 corpos de obras. O primeiro são os escritos do Luhmann sobre comunicação e sobre contingência. E o segundo são os trabalhos sobre as câmaras de eco, sobre as câmaras ideológicas. E aí, como que eu organizei o artigo, né? Ele é organizado em 3 etapas. Primeiro, eu faço uma apresentação do conceito de contingência, e aí eu mostro ali qual que é a relação que esse conceito de contingência tem com câmaras de eco. O que tem a ver um conceito com o outro.
Em segundo lugar, eu mostro os principais argumentos de cada um dos lados nesse campo de debate das câmaras de eco, argumentos a favor e os argumentos contrários. E, por fim, eu estabeleço uma relação entre o conceito de contingência do Luhmann, de um lado, e, de outro lado, os argumentos que foram apresentados nos debates da Câmara de Eco. E eu estabeleço essa relação usando, enquanto um conector, as proposições do Luhmann sobre comunicação. Essa seria a conclusão do artigo, né? Ou melhor, os resultados e a conclusão do artigo. Bom, e por que isso é importante, né? Para além daquela questão que eu falei do ideal democrático e tal, né? Bom, o Luhmann, ele morre em 98, então a gente tem uma ausência de análise sobre meios digitais, né? No corpo principal da obra dele. Ele tem apenas algumas passagens sobre o computador, né? Mas ele está longe de falar de redes sociais, de fenômenos mais contemporâneos, né? E aí isso deixa uma pergunta, né? Qual que é o lugar das redes sociais, ou da internet, dos meios digitais, em geral, na teoria luhmanniana? E a gente pode explorar vários enfoques aqui, como vários autores também já fizeram e estão fazendo. E o argumento que eu estou propondo aqui é o seguinte: eu defendo que a popularização das redes sociais ela não produz unilateralmente um aumento de contingência ou uma redução de contingência. Na verdade, as redes sociais elas têm um potencial ambivalente, e esse potencial ambivalente ela reflete um reflexo do argumento que a gente pode ver nos resultados dos debates das câmaras de eco. Bom, então vamos começar agora. Eu entrar mais propriamente no artigo. Contingência, na definição do Luhmann, é um estado de coisas que não é necessário e que poderia ser diferente. E quando a gente fala de contingência, isso pressupõe falar de complexidade, que, para ficar mais fácil, a gente pode compreender complexidade como essa distinção entre elemento e relação. Então, o sistema ele é complexo quando ele tem um número tão grande de elementos que não é possível estabelecer relações entre todos eles de uma só vez. Por isso, o sistema ele requer um ato de seleção, uma seleção conectiva. Então, algumas alternativas são selecionadas, e outras que são igualmente possíveis, só que elas são deixadas de lado, porque o sistema não consegue selecionar todas ao mesmo tempo. Então, é uma seleção contingente. Ou seja, essa seleção ela não é um dado da natureza, um fato natural, é uma escolha, vamos dizer assim, que o sistema faz. Poderia ser feita de outro modo. E, com relação à contingência, a gente tem uma proposição feita pelo Juan Pablo Gonet, que é a seguinte: existe na obra de Luhmann, né, ele vai dizer, uma tensão sobre a contingência, entre a pergunta pela ordem social e a resposta a essa pergunta. Então, de um lado, né, o Gonet vai dizer, o Luhmann ele vai enfatizar o papel da contingência na pergunta da ordem social. Só que, de outro lado, quando ele vai responder essa pergunta, ele vai colocar uma limitação dessa mesma contingência. E o que isso indica para a gente? Vai indicar uma situação inicial em que temos uma contingência ampliada, ou seja, muitas possibilidades de seleção, e uma situação final em que a gente tem uma contingência reduzida. Então, cada seleção que é realizada vai reduzir as possibilidades de futuras seleções.
Aí eu estou pegando isso de base, né, para propor o seguinte. Bom, no Lumen, como a gente sabe, o social ele é composto de comunicação. Então, a gente pode pensar essa relação de expansão e de redução da contingência, tendo em vista os desenvolvimentos comunicativos que são produzidos pela sociedade. Então, com isso, a gente tem uma relação em que a ampliação ou redução da contingência ela pode ser associada à ampliação ou redução da comunicação. Então, é com esse conceito de contingência que eu vou trabalhar, pensando nessa tensão, né, nessa díade entre expansão e redução. Bom, e o que a contingência tem a ver com câmara de eco? Bom, a gente pode pensar que o fenômeno da câmara de eco ele aponta para uma contingência reduzida. Por quê? Porque existe um fechamento da comunicação em volta de pensamentos semelhantes. Existe a criação de um circuito de retroalimentação que vai restringir as seleções disponíveis para a comunicação, certo? Como muitos os conteúdos que chegam na câmara de eco são basicamente similares, você não vai ter muitas alternativas disponíveis para comunicações futuras. E, por fim, a gente tem a restrição de possibilidade de você observar e aceitar o diferente. Que você está na sua câmera, você não está vendo o que tem lá fora. Então, por exemplo, se eu só leio notícias de uma imprensa de esquerda, eu não vou ter contato com outras comunicações que provêm de uma imprensa de direita. Com isso, eu não vou ter ideia dos limites da construção da realidade por parte desse veículo de imprensa, e eu vou me convencer de que o que esse veículo está me dizendo não é uma seleção arbitrária, mas é uma representação natural do mundo. Aí, de outro lado, né, se a gente tem uma ausência de câmara de eco nas redes sociais, a gente tem uma contingência ampliada. Por quê? A gente tem contatos com diferentes pensamentos, não existe esse circuito de retroalimentação, então existem mais possibilidades de seleção e a observação para o diferente ela é facilitada. Aí, utilizando o mesmo exemplo. Se eu vou ler notícias tanto de veículos de direita como de esquerda, eu vou estar observando dois universos comunicativos distintos. E, com isso, eu vou ver os limites das construções de realidade de cada uma das partes e, necessariamente, eu vou entender que os argumentos que cada um seleciona são seleções arbitrárias e não representações naturais do mundo. Bom, vamos para a segunda etapa, então. Eu vou apresentar agora os argumentos de cada uma das partes desse debate das câmaras de eco. Então, primeiro a gente tem os argumentos de autores que defendem o predomínio da câmara de eco, que elas existem enquanto um fenômeno socialmente relevante. Primeiro, a gente tem o argumento dos algoritmos coloquei em espanhol autoaprendizagem, acho que em inglês é self-learning algorithms. Por quê? Porque é o seguinte, as redes sociais elas proporcionam já uma seleção individualizada de conteúdos, correto? Só que esses algoritmos, eles melhoram essas seleções que são enviesadas, porque eles vão selecionar conteúdos futuros a partir do que a gente selecionou no passado. Então, se eu estou vendo, por exemplo, sei lá, um vídeo sobre que defende uma posição contrária ao aborto. O algoritmo vai recomendar outros vídeos que também defendem isso. Ele não vai selecionar argumentos contrários a isso, por exemplo.
porque ele vai estar se baseando nas minhas seleções passadas. Então, ele aumenta esse viés. Um segundo argumento que os autores colocam é o de que as ideias que são mais ideologicamente enviesadas, elas têm elas são mais gratificantes para o usuário. Por quê? Porque elas recebem um nível de interação maior e mais positivo, em termos de comentários, em termos de likes, né, em termos de compartilhamento. Gente, eu peço desculpa para vocês, porque eu não sabia, na linguagem do Facebook, né, eu não sei como que fala o compartilhamento em espanhol, então eu deixei sharing mesmo, para facilitar. Mas em termos dessas coisas, né, de likes, de sharing, de comentários, essas ideias mais polarizadas ideologicamente, elas são mais recompensadas. Um terceiro argumento é o de que existe um esforço por parte dos usuários em evitar a interação com conteúdo divergente. Então, elas interagem menos com conteúdos que não estão de acordo com seus pontos de vista. Isso um pouco reforça, né, o argumento de cima. E, por último, existe a questão da homofilia, que aponta que as pessoas elas tendem a ser amigos e a seguir, né, nas redes sociais outras pessoas que têm pontos de vistas e pensamentos similares. Então, se olhar a rede de amigos da pessoa, a rede de seguidores da pessoa, você vai ver gente com pensamentos similares, posições similares. Bom, aí tem os argumentos agora dos céticos. Então, o primeiro é a limitação de circulação de conteúdo político. Nesses dados que eu coletei aqui, eles mostram que metade das pessoas no Twitter elas não vão seguir nenhuma conta política e também 1/3 das pessoas não vão seguir perfis de imprensa, né? Esses dados são de 2018, que foi o mais atual que eu consegui achar. E isso é importante pelo seguinte, quando a gente fala de câmaras de eco, a gente está pensando em um certo escopo de temas muito específico. Então, em temas que não são considerados políticos, não existe um consumo alienado com uma visão ideológica. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta muito de culinária, certo? Não existe divisão ideológica em conteúdo de culinária. Eu posso gostar muito de fazer doce, mas isso não quer dizer que isso não vai criar uma câmara de eco entre pessoas que assistem tutoriais de doce versus pessoas que assistem tutoriais de salgado, entende? Ou, por exemplo, se estamos falando sobre automóvel, não existe câmara de eco entre consumidores de marca A e consumidores de marca B. Elas frequentemente trocam ideias. Essa questão da câmara de eco a gente foca muito em temas políticos, assim, né? Políticos no sentido operacional do termo. Um segundo ponto que os autores colocam é que existe uma exposição involuntária a conteúdos divergentes. Então, o uso das redes sociais ele vai favorecer muito o contato com perspectivas distintas da sua, principalmente através de pessoas que não são próximas ao usuário, que a literatura chama de weak ties. Então, por exemplo, na sua rede de amigos no Facebook, no Instagram e tal, não necessariamente você vai ter só pessoas alinhadas com seus conteúdos, certo? Você não filtra a sua rede por esse critério. Você vai ter, por exemplo, o meu antigo professor de piano, ou
o filho do meu cunhado. Pessoas assim, que você não tem um contato tão próximo e que eventualmente podem ter posições diferentes da sua, e que você vai tomar contato porque ele vai estar compartilhando alguma coisa ali. Então você vai ter essa observação do diferente. Um terceiro ponto é o de que esses autores estão apontando aqui que existe uma diferença entre você evitar conteúdos divergentes e você buscar conteúdos que concordem com a sua visão. Eles vão dizer que essas coisas são fenômenos distintos. Então, a princípio, as pessoas elas não estão fechadas à exposição de conteúdos divergentes. Porque o que eles encontram é que as pessoas, sim, elas buscam conteúdos que concordem com suas ideias, majoritariamente, só que não necessariamente elas fazem um esforço para evitar o conteúdo diferente. São fenômenos distintos. Um quarto argumento é a da visibilidade desproporcional das minorias. Então, esses estudos vão encontrar mais segregação e mais isolamento em grupos que são politicamente mais ativos, só que politicamente mais extremos. Então, assim, o que a gente estaria observando de câmaras de eco são posições que não representam uma parcela significativa da população. Só que elas aparecem mais porque os grupos que disseminam elas são mais ativos nas redes. E, por fim, nós temos o argumento que diz que essas câmaras de eco elas predominam mais no que a gente poderia chamar, né, essa terminologia mais antiga, no mundo offline. Então, onde as pessoas elas vão passar a maior parte do seu tempo com outras pessoas que pensam de maneira similar a elas. Bom, esses são os argumentos de ambas as partes, né? Como eu falei, o debate ele não é conclusivo e existem poucas tentativas de interpretar esses dados, né? Alguns autores vão dizer, por exemplo, eles usam metodologias diferentes, por isso que eles encontram que de um lado que existe câmara de eco e do outro lado que não existe. E também existe uma sugestão de que existe uma diferença entre polarização real e a polarização psicológica, né? O que a gente pode estar tendo uma percepção errada da polarização, mas não só isso. Nesse livro aqui, né, acho que é uma autora, Jamie Settle, ela vai dizer que as pessoas, hoje em dia, elas têm mais percepção de que as coisas estão polarizadas, só que não necessariamente essa percepção corresponde com a realidade material. E, bom, como falei, então eu estou propondo usar a teoria de Luhmann aqui para colocar uma nova interpretação desses dados, né, para tentar dialogar com esses argumentos, usando a proposição colocada pelo Gonnet da tensão entre uma contingência ampliada e uma contingência reduzida. Então, a gente vai para a terceira etapa aqui. Como é que eu interpretei esses dados das câmaras de eco? Eu coloquei 4 proposições. Essas proposições, primeiro, elas vão refletir a ambivalência do potencial das redes sociais. Então, algumas proposições apontam uma expansão da contingência, outras vão apontar a sua redução. E eu não hierarquizei essas proposições de nenhuma maneira, elas são apenas sugestivas, né? Elas não são exaustivas. Segundo, elas não são necessariamente proposições independentes entre si, mas elas vão abordar ângulos teóricos diferentes do problema. E também, como falei, elas não são exaustivas. Elas vão fornecer, na verdade, algumas sugestões para pensar a contingência das redes sociais a partir da interpretação desses dados. Mas, assim,
outras proposições poderiam ser colocadas, certo? Ou, eventualmente, essas proposições podem ser contestadas, elas podem estar erradas, e por aí vai. Eu não coloquei nenhum ordenamento final disso. Até porque o mundo digital é uma coisa muito grande para ser estudada. Eu não poderia abarcar todas as complexidades dele em um único artigo, em poucas proposições. Então, a primeira proposição que eu estou colocando é a seguinte: a contingência da comunicação ela vai depender do tema escolhido. Vamos desenvolver um pouco isso aqui. Os temas, né, como a gente sabe na obra do Luhmann, eles têm 3 dimensões, que é a dimensão factual, temporal e social. Então, a factual diz respeito ao tema em si, né? A gente pode falar de futebol, a gente pode falar de carro, a gente pode falar de comida, a gente pode falar de eleição, etc. A dimensão temporal diz respeito à atualidade do tema, né? A gente pode pegar um tema muito antigo, como egoísmo humano, ou pode pegar um tema muito novo, como o ChatGPT. E, por fim, a gente tem uma dimensão social que diz respeito ao quanto aquele tema ele vai revelar sobre a pessoa que está falando daquele assunto, certo? Ou, em outras palavras, diz respeito ao nível de socialização de anticonexão coletiva que aquele tema proporciona. Então, 2 exemplos aqui, né? Se a gente estiver falando sobre carro, esse é um tema, vamos dizer assim, pouco, que diz pouco sobre quem fala dele, porque a pessoa não está revelando muito do que a gente está chamando do que a gente poderia chamar de uma esfera íntima dela, né? Então, aqui as pessoas vão falar, eu prefiro o modelo X, porque, sei lá, ele acelera mais, ele consome menos, é mais barato, coisas assim. Só que, mas daí um tema que revela bastante sobre revela bastante da pessoa que fala sobre si mesmo, eu pensei naquelas reuniões de alcoólicos anônimos que geralmente a gente assiste em filmes norte-americanos, né? Geralmente eles pegam, não sei se vocês já viram isso, mas eles se sentam em círculos, né? E tem geralmente um moderador e tal, e as pessoas vão compartilhando suas experiências com álcool. Acho que tem isso para drogas também, né? E com isso elas vão se abrindo, né? Elas vão revelando muito de si mesmas, porque elas já estão lá admitindo que tem um problema, que é o alcoolismo, né? E aí, ao falar com outras pessoas, ao compartilhar essas experiências com outras pessoas, elas estão se abrindo, né, para outras contribuições e tal. Bom, vamos ficar nessa dimensão social, né, que é o que eu quero enfatizar aqui. Eventualmente, frequentemente, essa dimensão ela pode assumir um tom muito moralizador. Então, as conversas podem ir muito para esse lado. E isso acontece muito com temas que são políticos. Por quê? Porque as opiniões pessoais elas vão carregar com elas um juízo. Elas vão carregar com elas um julgamento da estima da pessoa. Então, assim, a pessoa ela vai ser julgada como um todo com base na sua defesa de assuntos particulares. Então, por exemplo, se eu falo, eu sou a favor do porte de armas, né? Isso não vai ser encarado como uma mera opinião minha em relação a outras 1000 opiniões que eu tenho, mas vai ser encarado como um traço de caráter meu. Diferentemente se eu estivesse falando sobre
sobre carro, de novo, né? Se eu falar, eu gosto de Citroën, isso não é um traço de caráter meu. Isso vai ser encarado como uma mera opinião. Então, a política tem muito esse jogo de estima, né? Alguém pode se colocar como uma pessoa boa por defender os valores A, B e C, ou acusar o oponente de ser uma pessoa má por defender os valores D, E e F, né? Então, por exemplo, aqui, né? Qualquer um que defenda o aborto é a favor do assassinato. Ou, qualquer um que defenda a redução do Estado é contra os pobres, sabe? Existe sempre esse tom moralizador de julgamento que nunca se esgota em ser uma opinião pessoal, mais uma revelação de caráter. Então, assim, a opinião em termos políticos, ela carrega um alto risco de você expor a sua própria imagem. E por isso, em questões políticas, eu estou propondo que existe um predomínio de redução de contingência, né? Ou seja, da formação de câmara de eco. Por quê? Se ganha prestígio moral por você estar num grupo que pensa o mesmo que você, e você perde prestígio moral ao se expor àquilo que é diferente, que é divergente. Em contraposição, em temas não políticos, existe um aumento da contingência. Porque, como eu falei, as opiniões não políticas elas não estão conectadas com uma valorização moral das pessoas. Existe um consenso de que uma determinada comunicação pode estar equivocada, isso é normal. De novo, né? Se eu assisto um tutorial de comida, esse tutorial fala, deixa o bolo assar por 15 minutos. Aí eu vejo um comentário, a pessoa comenta, gente, eu deixei 20 minutos porque eu achei que ficou mais firme. Ninguém vai rebater essa pessoa e falar, nossa, você não sabe o que está falando, você é uma imbecil, sabe? As pessoas têm consenso de que as coisas não são perfeitas, que podem estar erradas e podem ser corrigidas. Isso na política não acontece. Bom, essa proposição, ela vai dialogar com dois argumentos que eu coloquei, né? O argumento de predomínio 2, né? Ou seja, dos autores que defendem o predomínio das câmaras de eco. O argumento número 2, sobre as atitudes gratificantes, e o argumento cético número 1, que é sobre a limitação da circulação de conteúdos políticos, né? Que eles são mais relevantes para a formação da Câmara de Eco. A segunda proposição é de que as redes sociais elas aumentam a contingência porque elas fornecem um acesso à opinião pública. A opinião pública, em Luhmann, ela é entendida como um meio para observação de segunda ordem, ou seja, um meio para você observar o que outras pessoas estão observando. Então, ela é um espelho que reflete a comunicação. Nas redes sociais, a gente tem acesso ao que as pessoas curtem, ao que as pessoas... aqui eu deixei compartem, mas eu não sei se esse é o termo em espanhol nas redes sociais, é o que elas compartilham, né? O sharing, o que elas comentam, e por aí vai. E essas ações, né, de curtidas, de comentário, de compartilhamento, elas são feitas por milhões de usuários. E frequentemente esses conteúdos eles vão refletir um estado da opinião pública, que é um estado coletivo, né, de acordo com o Luhmann, e também outros autores também defendem isso, o próprio Habermas defende isso, que é um estado coletivo, que ele não pode se confundir com agregados de manifestações individuais. Então, por exemplo, às vezes você clica num post lá defendendo porte de arma, certo? E tem comentários. Às vezes os comentários mais curtidos, eles refletem um pensamento, eles refletem um pensamento coletivo, mesmo que tenha sido feito por uma pessoa em particular. Você vai ter uma ideia do que essas pessoas geralmente defendem.
E isso aqui vai dialogar com o argumento do cético número 2, que é a exposição involuntária a conteúdos divergentes, certo? A partir daqueles wiktais que eu falei. Mas, assim, é importante a gente chamar a atenção para o seguinte, isso é uma proposição que eu estou querendo desenvolver em algum futuro artigo, né? Que esses artigos, esses artigos que eu coletei, eles não prestam muita atenção nisso. Que é o seguinte, esse acesso ao diferente, ele não vai implicar necessariamente que o usuário ele está de acordo com aquilo que é dito. Só importa que ele teve uma comunicação com outra proposição, que é diferente da qual que ele estava acostumado, e isso não pode mais ser descomunicado. Ao entrar em contato com essa comunicação, ele agora é uma outra pessoa, né? Seja em que nível que isso acontece. Só que o que esses artigos não chamam, o que eles não prestam atenção se existe um grau de variação nesse fenômeno que a gente chama de contato com o diferente. Porque, assim, existem várias formas de você ter contato com o diferente. Então, o conteúdo que só vai passar pelo seu feed de notícia, que você não concorda, beleza, você tá ali, o conteúdo passou, você não clicou. Mas você sabe que é uma coisa que você não concorda. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é você clicar nesse conteúdo e ver as mensagens do conteúdo e ver os comentários e por aí vai. Isso é um outro tipo de acesso ao diferente, né? E a gente poderia pensar em outros exemplos também, né? Uma pessoa que te aborda de maneira gentil, de maneira pacífica, de maneira amistosa, te questionando sobre suas crenças, é uma coisa, né? Isso pode gerar um debate pacífico, e você está tendo contato com o diferente. Uma outra pessoa que te xinga por causa disso, já é outra história. Então, acho que a gente precisaria ter uma investigação qualitativa, né? Do que a gente está chamando de contato com o diferente. Bom, a terceira proposição. As redes sociais elas vão reduzir a contingência por causa da improbabilidade da comunicação. Então, no Luhmann, a gente tem 3 improbabilidades da comunicação, né? A probabilidade da compreensão de alguém entender o que o outro está falando, a probabilidade de alcance, que é da comunicação se expandir para além do seu contexto original, e a probabilidade de êxito, que é a improbabilidade da pessoa aceitar o que uma comunicação está dizendo. Aí, aqui eu pensei o seguinte, esse alcance, a gente não necessariamente precisa pensar numa proximidade geográfica, mas a gente pode pensar numa proximidade social. Então, as pessoas elas vão prestar atenção aos conteúdos que interessam a elas, né? Que são, vamos dizer assim, ideologicamente mais próximos, é esse sentido de proximidade que eu estou chamando a atenção, a proximidade ideológica, e elas vão ignorar de maneira passiva os conteúdos que não interessam a elas. Ou seja, então, um determinado conteúdo, ele não é desinteressante por si mesmo, mas ele vai estar competindo com outros conteúdos que vão estar ocupando a atenção das pessoas nesse momento. Ou seja, dito de outra forma, eu não vou ler conteúdos diferentes porque eu estou ocupado lendo conteúdos que concordam com a minha visão. Então, isso dialoga com o argumento de predomínio número 3, que é o esforço por evitar a interação com conteúdo divergente. Porque na hora que você entra um conteúdo de concordante e discordante, você vai, né, preferir o concordante. Porém, aqui a proposição número 4, a comunicação ela pode expandir a sua contingência
e superar a sua improbabilidade através de meios específicos, né? O Luhmann também vai colocar isso. A comunicação supera as suas improbabilidades através de vários meios, né? Ele vai falar da linguagem, dos meios de difusão e dos meios de comunicação simbolicamente generalizados. Aqui o que interessa para a gente é os meios de difusão. Então, as redes sociais, elas são, nelas mesmas, meios de difusão, né? Principalmente por causa da ferramenta de sharing, de compartilhamento. E isso expande a contingência porque as pessoas acabam tendo contato com conteúdos divergentes. E, bom, aqui isso vai dialogar com o argumento cético número 4, que é a visibilidade desproporcional das minorias. Por quê? Porque, assim, se essas minorias elas são mais ativas nas redes, elas aproveitam mais das potencialidades, né, da ferramenta do sharing e de outras, a gente vai acabar tendo contato com esses conteúdos. Até porque eles podem reverberar em portais de notícia, né, nos meios de massa mais tradicionais. Então, os conteúdos que são hiperdivergentes do que a maioria pensa vão ganhar uma relevância e uma proximidade que não corresponde com a sua representação material, assim. Pode ser que uma posição hiperextrema seja defendida por 0,2% das pessoas, mas ela vai ganhar uma notoriedade ali que é desproporcional à sua base demográfica. Então, as redes sociais elas podem superar a improbabilidade que elas mesmas produzem. Bom, agora só concluindo o artigo, né, repassando tudo, as câmaras de eco elas podem ser pensadas pelo conceito de contingência. Então, uma contingência reduzida aponta a presença da câmara de eco, contingência ampliada aponta uma ausência de câmara de eco. Os resultados mistos do debate eles reforçam a ambivalência da comunicação e dos meios de comunicação. As redes sociais elas mudam a forma em que a contingência se transforma, né? Que ela pode ampliar e pode reduzir. Mas elas não vão aumentar ou diminuir de maneira unilateral. Ou seja, é impossível a gente dizer com as redes sociais existe mais contingência ou com as redes sociais existe menos contingência. Não existe um diagnóstico unilateral. E também a gente pode pensar nas formas que essa contingência varia. Aí coloquei essas 4 proposições que não são exaustivas. Bom, aqui seriam só desenvolvimentos futuros. Eu acho que eu ainda tenho tempo de fala pelos meus cálculos. Bom, olhando para os resultados dos debates das câmaras de eco, né, a gente pode construir pelo menos 2 hipóteses, né? A primeira bom, isso aqui já não faz parte do artigo, tá, gente? Só esclarecendo. A primeira hipótese, a câmara de eco ela não é um fenômeno novo criado pelas redes sociais. Só que as redes sociais elas possibilitaram a observação desse problema porque elas reduziram a distância espacial entre as comunicações a uns poucos cliques. Então, isso vai dialogar com o argumento cético número 5, né, as presenças da câmara de eco offline, que já existiam. Só que as redes sociais vão dar agora um nome, uma visibilidade para o problema. E também com o argumento número 4, que é a visibilidade desproporcional das minorias, porque vai mostrar como é possível, através das redes sociais, observar qualquer ideia, mesmo minoritária. E aí a segunda hipótese é a de que as redes sociais elas vão aumentar o repertório de informação que é disponível para observação. Então, as câmaras de eco, elas são, na verdade, uma reação a esse processo. Porque
Quando você cria narrativas consistentes, né, pontos de vista ideológicos muito fechados, isso vai reduzir a complexidade do mundo e vai permitir as pessoas a lidar com esse mundo cheio de dados, cheio de informação. Se fosse de outro modo, né, se elas fossem manter abertas as suas, vamos dizer assim, manter a cabeça aberta, isso daria muito trabalho, porque você precisa lidar com um grau muito grande de escrutínio público, de crítica, que todas as ideias vão enfrentar com o advento das redes sociais. Porque com as redes sociais está tudo exposto, está tudo sujeito à crítica, nada é sagrado, vamos dizer assim, né? Tudo é passível de ser questionado e nem sempre as pessoas estão confortáveis com isso. Isso vai dialogar com os argumentos céticos número 2 e 3, porque sugere que o contato com o divergente pode ser uma das causas da criação da câmara de eco, e não a sua solução ou a sua negação. Ou seja, o contato com o diferente reforça a câmara de eco e não evita a câmara de eco. Por fim, gente, só um convite que eu quero fazer para vocês. Se alguma dessas ideias que eu apresentei tem sentido para você, se vai dialogar com o seu trabalho, com seus interesses, seus projetos, o que for, eu estendo esse convite para formar uma equipe de investigação, um grupo de pesquisa que a gente pode pensar junto sobre isso e, eventualmente, publicar artigos juntos sobre o tema. Por enquanto, eu estou só trabalhando com hipóteses que precisam ser mais elaboradas. Então, aqui é o meu contato, caso vocês queiram. E aqui as referências bibliográficas que eu utilizei no artigo. Os escritos do Luhmann e tal, o Gonnet, das câmaras de eco, e é isso. Bom, muito obrigado. Excelente invitación, Emerson. Obrigado. Les recuerdo que en caso de dudas o comentarios, Emerson está dispuesto a responderlas en la sección de comentarios de la página de Facebook o de YouTube del seminario. Y con este muy interesante trabajo presentado en el Seminario Internacional sobre Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, damos las gracias a nuestro estimado colega Emerson Palmieri por su muy brillante presentación. Emerson, muchas gracias. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite mais uma vez.